vou falar dos três. Boa noite, pessoal. Eu vou falar dos três produtos da Atomy. São suplementos que hoje nós temos aí à disposição e eles são simplesmente muito ricos para nos fortalecer, para nos ajudar. Sim, nós temos que entender que nem tudo a gente consegue potencializado ali no nosso alimento. E muitas vezes o alimento vem da própria terra com alguma deficiência de nutriente. Então, nós precisamos sim, ainda mais considerando a alimentação hoje, né? E o ritmo que nós temos hoje, a suplementação é super assim recomendada, favorável e dá resultado bem positivo mesmo para nós. Então, eu vou começar pelo Shapur. O que que é este Shapur? Vamos lá. O Shapur, cada sachêzinho nosso tem o 100% do extrato do chá. Vamos conhecê-lo um pouquinho. O que que ele é? Ele é um chá verde que ele é envelhecido e fermentado. Ele é da região de Pu'er, em Yunnan, na China. Os imperadores chineses utilizavam esse chá e eles entendiam que ele era o chá da longevidade. Hoje nós entendemos por que que eles acreditavam nisso. Porque, claro, na ocasião, eles não tinham, é, eles não tinham toda a tecnologia e conhecimento técnico, mas eles entendiam isso por conta exatamente da proposta do bem-estar que ele causava e você ficava bem, é, com longevidade, enfim, com qualidade de vida. Mas por que isso? Agora nós vamos entender por que essa longevidade. A folha desta árvore chamada Camellia sinensis, ela passava por um processo de secagem natural. Depois ela ia para uma fermentação por este micro-organismo chamado da espécie Aspergillus, né? Que tem propriedades assim fantásticas. Então, ele é rico em polifenóis. O nosso extrato é rico em polifenóis. Aí nós vamos entender isso. O principal composto químico natural do nosso chá é o ácido gálico, que é um polifenol. Então, qual que é assim a propriedade Hum? maior dele? Entenda que no processo de Hum? fermentação, o ácido gálico, ele ficou potencializado e ele é um poderoso antioxidante, né? E ele tem ação anti-inflamatória e antiviral. Essa ação que se coloca aqui, anticarcinogênica, é uma ação que inibe por ele ser poderoso antioxidante, inibe a formação de células cancerígenas, tá? E a ação anti-angiogênicas é porque ela previne, né? Ela cuida da formação de novos vasos. Então, ela inibe a formação de novos vasos sanguíneos que estariam nutrindo este tumor. Então, assim, ele é muito completo, ele tem uma ação incrível no nosso organismo. É claro que a Atomy não coloca isso como não é um produto de medicação, né? Ele nunca vai substituir um tratamento, mas com certeza ele vai ajudar muito a aumentar a imunidade, a melhorar essa ação antioxidante vai inibir aí a gravidade né, de como o organismo está vivenciando aquele problema de câncer, né? Mas não é uma medicação. É bom deixar claro isso, né? O que que nós temos aqui? O ácido gálico, ele, ele é esse polifenol antioxidante e o chá regular que você vai encontrar no mercado, ele tem um teor de ácido gálico de 1,02 miligramas. O nosso extrato de chá, o nosso extrato, o nosso sachêzinho, ele tem 1 grama do extrato puer.
né? Que equivale o nosso a 35 miligramas. Olha que interessante. O chá regular, o nosso, ele equivale a 33 xícaras do chá regular, né? Então, assim, é fantástico. 1 grama que você toma, você já está tratando aí do seu organismo de forma incrível. Sem falar no prazer de se tomar um chá. Vamos entender aí esses benefícios. Por que que ele é tão bom, além daquela ação que eu falei lá atrás? Ele estabiliza os níveis de açúcar no sangue, ele evita o inchaço e a retenção. Nós temos vários testemunhos, eu sou um deles, né? A digestão e limpa o intestino é fantástico, vira um relógio. Queima gordura visceral e perda de peso. Eu não peguei, não coloquei aqui para apresentar para vocês, mas eu tive gordura no fígado. Há um ano e meio, mais ou menos, alguma coisa assim. E esses dias eu voltei, né, na médica, que a gente está fazendo um acompanhamento, e ela falou: Nossa, seu fígado tá super limpinho. Não é a mesma médica, tá? Eu, Puxa, logo eu relacionei, né? Falei, puxa, que bacana, porque eu não tomei medicação para isso, né? Claro, a gente fez uma dieta, tudo, mas eu atribuo ao chá com certeza, porque a diferença foi muito gritante, né? Reduz o colesterol ruim, o LDL, o estresse oxidativo, né? Considerando isso, prolonga a juventude, por isso a longevidade, né? Inflamação nas articulações e células. Eu tinha muitas dores nas articulações. Não tenho. De verdade, dores nas articulações eu não tenho mais. E ele limpa o corpo de várias toxinas. Então, assim, vale a pena experimentar. Você pode tomar este chá numa temperatura quente, que vai acelerar o metabolismo e favorecer a digestão e queima de gordura. Ele é muito bacana após uma refeição assim mais pesada e ele ajuda no fígado. Na temperatura gelada, ele continua sendo um bom diurético e antioxidante, porém ele é mais leve, né? E o metabolismo ele vai ser menos estimulado. Agora, para você que quer equilibrar tudo isso, toma na temperatura morna, que realmente assim é completo. Eu costumo tomar só no morno também. Aí nós vamos entender qual a quantidade. Você pode tomar no mínimo em 500 ml de água, tá? Se você não toma muita água durante o dia, é interessante que você tome em pelo menos 1 litro de água este chá. Então faz de manhã e vai tomando. Se tem um sono um pouco mais leve, é interessante que você pare de tomar umas 5 horas da tarde no máximo, depende do horário que você vai dormir, tá? Porque ele dá uma aceleradinha no metabolismo, então ele agita um pouquinho, tá? Então vale a pena, assim, para quem tem essa sensibilidade. Como eu tenho, então eu costumo destacar isso para não ter, para a pessoa não ter surpresa, tá? Então é isso. Tome em pelo menos 1 litro de água. Pelo menos quando você está iniciando, tome em 1 litro de água. Agora nós vamos para a vitamina C. Por que que ela é necessária? Formação dos vasos sanguíneos, cartilagem, músculo, colágeno dos nossos ossos e para um processo geral de cura aí do nosso corpo. Estamos gripados, a gente toma uma vitamina C. E aí nós temos a nossa vitamina C, ela tem as 5 cores de frutas e legumes ricos em vitamina C. Então, nós temos o extrato de pó de manga, cranberry, romã, tangerina e abóbora. A abóbora, ela é riquíssima em vitamina C. Eu confesso que eu não sabia, e eu consumo muita abóbora, mas assim, eu realmente não sabia. Ela é riquíssima, ela é completíssima em vitamina C, tá? O que que nós temos aqui? Qual o benefício da nossa vitamina C? Você vai colocar um sachêzinho, ela é sachê também, tem 500 miligramas embaixo da língua. A absorção é bem mais rápida. Ela aumenta a absorção do ferro, porque às vezes a gente está com deficiência de ferro. Poxa, mas eu tomo vitamina C, eu tomo suplementos e eu estou com deficiência, mas você não está tomando a vitamina C,
que ela aumenta aí essa absorção. Poxa, eu como feijão, eu como couve, enfim, entre outros alimentos, mas está faltando a vitamina C para segurar, para absorver esse, esse ferro. Evita o envelhecimento da pele. Ele reduz o cansaço e fadiga, realmente dá uma energia bacana e especialmente também para os treinos é bem interessante. Fortalece o sistema imunológico, inflamações e reduz infecções, antioxidante e aceleração de cicatrização, prevenção de doenças cardiovasculares. Ele trata as nossas artérias, olha que interessante. Ele protege as células das nossas artérias evitando esse endurecimento. Então, nós temos aí essa proteção da nossa artéria, é muito importante, vocês vão entender por que que é um complemento com o nosso próprio próximo suplemento. Previne doenças oftalmológicas e derrames e a resistência dos ossos. Aqui é uma célula normal, depois ela vai sendo atacada por radicais livres e aí ela fica adoecida, oxidada. Aí nós temos aí um raciocínio clínico, né? Segundo a ciência, nós temos que identificar as causas aí bioquímicas desses problemas, né? Então, o estresse oxidativo é quando o nosso organismo ele não consegue neutralizar os radicais livres, que é o envelhecimento das células. A inflamação crônica sistêmica é um estado de inflamação persistente e generalizada que afeta todo o corpo. Por isso chama crônica sistêmica. Então, ela é insistente, ela é persistente, e você precisa tratar isso. A glicação é um processo químico que ocorre no corpo humano. Moléculas de açúcar, glicose, se ligam às proteínas ou os lipídios. A disbiose e a TGI é desequilíbrio na microbiota intestinal. E é um sistema que inclui estômago, intestino delgado e grosso, que é responsável por digerir e absorver aí os nutrientes. A função de órgãos e sistemas é uma disfunção entre eles. Quando há essa disfunção, leva a problemas de saúde. Então, eles precisam estar ali equilibradinho. E os nutrientes básicos, né? Essenciais para o nosso corpo, que é carboidrato, gordura, vitamina, minerais e água. Porque muitas pessoas, eu tenho que fazer dieta de carboidrato, mas é importante para o nosso organismo. A nossa vitamina C também tem coenzima Q10, né? Ela é muito importante, é uma substância natural para proteger, né, para a produção de energia das nossas células. E uma das principais funções é a ação antioxidante, que aí potencializa a nossa vitamina C e protege aí as células, contra os radicais livres. A informação nutricional da coenzima é que ela tem em 2 gramas, né? Ela tem 0,1 AE. É uma porcentagem até importante para a nossa saúde. Agora nós vamos falar do nosso ômega 3. O que que nós temos aí? O que que é o ômega 3? É uma gordura poliinsaturada. Por que poliinsaturada? Elas são mais flexíveis, elas são mais saudáveis, mais líquida. Então, por ser menos firme que a saturada, a gente consegue eliminar mais rápido, né? Possui ela 3 tipos de ácidos essenciais aí que não são produzidos pelo nosso corpo. Quais são os benefícios? Equilíbrio de colesterol e triglicérides, diminui em 50% da chance de morte por infarto repentino do miocárdio, previne Alzheimer, melhora do sono. Eu sou prova disso, viu? Eu tenho a minha sensibilidade, meu calcanhar de Aquiles sempre foi o sono. E depois que eu comecei a tomar o ômega 3, melhorou muito a qualidade dele. Ação anti-inflamatória, bastante importante. Saúde dos olhos, da pele, dos ossos, articulações, rins e fígado.
Vai te impedir de ter alguma doença? Não totalmente, mas ele vai inibir o problema. Por que que eu estou dizendo isso? É um testemunho meu. Eu recentemente tive aí um diagnóstico, né? Importante. E eu falei para o médico, falei, poxa, doutor, mas eu tomo ômega 3 há tanto tempo, porque a minha família, de fato, ela tem uma genética com essa questão de colesterol e placas de gordura, enfim. Ele falou, ainda bem, porque se você não estivesse tomando, você estaria numa condição muito complicada, numa condição muito mais preocupante. Então, tá valendo. Fiquei muito feliz até com essa notícia, já que é uma situação inevitável em alguns aspectos, mas eu não sentencio, porque eu acho que a gente tem que se cuidar e buscar sempre o melhor em suplemento, inclusive, né, em condição, para a gente não achar que é genético, tem que, não, vai acontecer comigo. Não. Mas tá aí um testemunho bacana e muito verdadeiro, eu garanto para vocês. Quais são os ácidos graxos importantes, que é o EPA e o DHA? Eles são considerados essenciais para a nossa saúde aí humana. Ele reduz a inflamação e melhora a saúde física e mental. Eles estão presentes em frutos do mar, peixes de águas mais frias e profundas. O nosso ômega 3, ele é muito importante porque ele é extraído de um peixe chamado polaca, do Alasca. Quanto mais profunda e gelada a água, mais concentração de ômega. E a empresa que faz a extração do nosso ômega, ela tem o atestado de pureza do nosso ômega através do selo IFOS. Então, é uma informação bastante importante para nós que indicamos este produto para as pessoas. E o nosso ômega também, ele vem com vitamina E na sua composição. É, o que que nós temos aqui? Na dose adequada, a sinergia entre o ômega 3 e a vitamina E vai só nos trazer benefícios. Em 2 cápsulas, que é o mínimo que se toma, ele tem 3,5 miligramas em 1,5 grama. Então, é uma dosagem importante aí. Então, além das propriedades antioxidantes que a vitamina E tem, ela ajuda na saúde da pele, dentre elas a redução da aparência de rugas e melhora a elasticidade. E como ela é solúvel em gordura, né, e óleo, ela transporta melhor o nosso ômega na corrente sanguínea. Então aí tá aí um complemento fabuloso do nosso ômega. Por isso ele tem essa ação tão importante e funciona de verdade. Aí você vai dizer, eu vou tomar em que condição? Você pode tomar em jejum, você pode tomar após o almoço ou antes de dormir, né? Se você quer tratar essa sensibilidade aí ao sono, ele vai colaborar. A minha nutricionista, na ocasião que eu acompanhava, eu troquei por conta o ômega 3 da Atomy, pelo que eu estava tomando indicado por ela. Mas aí ela viu a composição, ela falou: não, continua, é muito bom, enfim. Né? Então, a validação dela foi também importante. E eu comecei a tomar, eu fracionava, segundo a pedido dela. Não, toma um após o almoço e um após a janta. Só que hoje eu não faço mais isso. Eu tomo 3 cápsulas de manhã, tá? Porque a questão do sono, ela já deu uma equilibrada boa. Então, para eu não esquecer, eu tomo de manhã e aí eu fico tranquila. Por que que ele ajuda a emagrecer? Porque ele modula alguns hormônios, né? O aumento da leptina, que é a sensação, né, de saciedade, né? A responsável por essa sensação. E reduz o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e auxilia aí no processo de redução de gordura. A informação nutricional está aí, o nosso ômega tem 700 miligramas em 2 cápsulas,
Nós temos o EPA 415 e o DHA 285, enfim, são informações técnicas que nós temos no site. Para quem quiser ver, de repente a pessoa pergunta: ah, eu posso ver? Mostra para ela, no site tem tudo isso daí. O que que nós temos aqui? Desculpe. Então, este colesterol presente aí na nossa corrente sanguínea, vamos entender um pouquinho e ver aqui. Tá vendo as paredes? Elas estão com essas placas chamadas ateromas. Então, esta placa ela vai, ó, tá vendo? Ela vai bloqueando, ela vai inibindo aí o fluxo saudável. E essa arteriosclerose que o pessoal, né, fala, diagnostica com muita frequência, é esse endurecimento das paredes. Lembra que eu falei da vitamina C? Que ela ajuda na proteção aí da nossa parede. Então, olha como é interessante essa junção, né, essa combinação da vitamina C com o ômega 3. A vitamina C cuida do vaso e o ômega 3 vem e limpa essa artéria. É bem interessante isso, né? Então, não vai impedir aí o fluxo. Nós temos aqui também, olha, alguns alimentos que a gente sabe que causam muitos problemas. Ah, não vou comer nunca mais isso, come, só que tem que evitar, né? Tem que tomar um cuidado maior aí. Aí nós temos o LDL, perceba aqui na veia que ele vai empurrando mesmo, né? Ele vai do cantinho do vaso, ele vai aí empurrando e fechando essa passagem, né? E o HDL que nos ajuda, que é o bom, ele acaba ficando ali inibido. E a nossa artéria, ela vai acabando, ela vai sendo pressionada também por essa placa. Então, eu acho que é uma forma bastante ilustrativa para a gente entender isso, né? Como é que funciona. Os coágulos de sangue, que são esses êmbolos, eles podem causar uma trombose. Então, este acúmulo, né? Essa aglomeração pode causar e soltar e causar aí uma série de problemas, porque o fluxo fica comprometido. Daí nós temos uma trombose, né, que é uma veia doente. Quando ela tá limpinha, tá vendo essas válvulas? São chamadas válvulas que a setinha tá apontando para cima. Então, tá saudável, tá fluindo. Aqui já começa uma veia mais doentinha. E quando ela tá trombosada, acabou, bloqueou, e aí é bastante grave, né? O sangue, ele acaba não indo no fluxo correto e pode ocasionar vários problemas aí. E claro, né? A veia trombosada é gravíssimo, porque aí vai para o coração e pronto, né? Embolia pulmonar também é muito conhecido e pode acontecer, porque essa veia, essa soltura do êmbolo, ele pode subir e pronto, causa um problema, né? E o AVC também é uma situação que acontece se a gente também não cuida e não se previne. Aqui nós temos alguns resultados. Então, triglicérides, eles são essas gorduras aí de açúcar no sangue, né? É, aqui, o problema, ela é uma fonte de energia produzida pelo fígado, né? A partir daí de uma dieta e gordura corporal. O problema são os níveis dele no nosso sangue, né? Então, isso aqui que é importante. Nós tínhamos aqui um caso, né? Um resultado que tinha em 299 miligramas por decilitro por um litro, né? Um decilitro, ele equivale a um litro dividido por 1.000. E eu gostei, eu coloquei isso aqui porque a gente não tem obrigação de saber alguns termos técnicos, né? Então, o miligrama de litro, ele é 1 miligrama de gordura por cada decilitro de sangue. 1 miligrama, que é 1 grama dividido por 1.000, e aí o decilitro, que equivale a 1 litro dividido por 1.000. Então é importante aí que a gente só tenha uma noção de como é que funciona essa contagem no nosso corpo. Então, de 299, a pessoa é um resultado, né, de testemunho da nossa equipe.
ele conseguiu um resultado aí bem importante. Você vê, ó, em 2 anos ele passou de 299 para 199. Parece pouco, mas isso é absurdamente importante para essa contagem. E nós temos também um outro caso em que, em fevereiro de 2024, a pessoa estava em 172, deu uma relaxadinha, aumentou para 191, parou de tomar, relaxou um pouco também com a alimentação. E aí, retomando, tomando todos os cuidados, retomando o uso, ele foi para 119. Então, tá aí resultados bem importantes em pouco tempo de consumo aí do produto. Aqui nós temos também algumas contagens, mas eu vou pular esse. Mas, ó, de 82, foi até um colega de equipe, foi para 77. Então, nós temos aí um gráfico de melhoria fantástico, isso é muito feliz saber que a gente, usando um produto deste nível, dessa qualidade, a gente também tem um retorno importante, que é o que nós queremos, qualidade de vida, né? E é isso. Eu espero ter ajudado, assim, a esclarecer um pouco mais sobre os nossos produtos. E acredite, pode recomendar, fiquem tranquilos, porque os resultados são muito reais, são muito importantes. Temos vários testemunhos, e se tivermos um tempinho ainda, a Fernanda vai nos dizer, se temos esse tempo, podemos aí colocar alguns testemunhos. Oi, Rê, obrigada, obrigada pela apresentação. Eu acho que esses três produtos são produtos que a Atomy lançou eles tá fazendo 3 anos agora, né? Ela lançou em março de 2023 e desde que ela lançou a gente recebe regularmente testemunhos, né? A gente tem um tempinho, então, se tiver alguém que tem alguma experiência com os três ou com um deles e quiser compartilhar aqui com a gente hoje, por favor, compartilha, porque é sempre bom, né? Sempre tem alguém aqui que talvez não tenha ouvido o seu testemunho, e aí a gente dá oportunidade aqui para algumas pessoas falarem, porque a gente tem um tempinho aqui ainda, né, no nosso encontro aqui hoje. Tem alguém que tem algum testemunho que gostaria de compartilhar? Ô, Fê, eu posso falar? Claro. De Paula, por favor. Eu só não vou conseguir abrir o vídeo, tá bom? Pode ser? Não sei, né? Eu até comentei com a Rê e com você esses tempos aí que eu tomava remédio para infecção de urina todos os dias e o remédio para bexiga hiperativa. E aí eu peguei firme e tô tomando todos os dias os três suplementos. E desde janeiro eu estou sem o meu remédio de infecção de urina e sem o meu remédio da bexiga hiperativa.